Meus irmãos, bom dia. Que bom nós estarmos aqui hoje para buscar a presença do nosso Deus. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia no livro do profeta Isaías. Livro do profeta Isaías, capítulo 55. Isaías 55. Esse texto que é um convite de Deus para a nossa vida. Nossa mensagem também falará sobre um convite de Deus para uma nova jornada, principalmente nesse tempo que a gente tem vivido. Isaías 55, versículo de 1 a 6. A palavra de Deus vai nos dizer assim: Ah, todos vós os que tendes sede, vinde às águas. E vós os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Porque gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouve-me atentamente, comei o que é bom, e vos deleitareis com finos manjares. Inclinai os ouvidos e vinde a mim, ouvi, e a vossa alma viverá. Porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Eis que eu o dei por testemunho aos povos, como príncipe e governador dos povos. Eis que chamarás a uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu correrá junto de ti, por amor do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porque este te glorificou. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Esse texto faz um convite especial para nós. Se você está com sede, venha às águas. Se você não tem dinheiro, vinde, comprai e comei, sem dinheiro e sem preço. Esse texto vai nos lembrar que não é por falta de condições financeiras que nós não temos as coisas. O versículo 2 vai dizer que a gente gasta o nosso dinheiro naquilo que não é pão e o nosso suor naquilo que não satisfaz. Ele diz que este é o nosso problema. Não é não ter condições de comprar, de comer. É nós gastarmos as nossas energias naquilo que não satisfaz. Aí então ele diz: ouve-me atentamente, e você vai comer o que é bom, e vai deleitar nos finos manjares. Mas ele continua convidando, dizendo: inclinai os ouvidos e vinde a mim. Se você ouvir, diz o texto, ouve-me e a vossa alma viverá. O texto continua convidando, dizendo: porque ele, o Senhor, faz conosco uma aliança perpétua. Uma aliança que passa dessa vida, que vai muito além do tempo que nós vivemos. Ele diz que essa aliança consiste em fiéis misericórdias. Na misericórdia de Deus que não falha, na fidelidade de Deus que não falha. E ele continua dizendo, versículo 6, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Buscai o Senhor, esse é o convite de Deus para essa manhã, para a nossa vida, para o nosso coração. Vamos cantar um hino, o hino Coroação, hino que fala sobre as obras de Deus, dizendo que todas as obras de Deus o coroam, como um halo de esplendor. Vamos nos colocar de pé? Hino 28 do nosso inário. Tuas obras te
de esplendor, astros, anjos, céus entoam, hino eterno a ti, Senhor. Campos, matas, vales, montes, verde outeiro e verde mar, aves e sonoras fontes formam coro singular. Nós mortais por ti remidos, Deus de glória, Deus de amor, corações aos céus erguidos, celebramos teu louvor. Revelaste amor profundo, insondável, sem igual, enviando Cristo ao mundo a vencer por nós o mal. Fontes de alegria e vida, és do bem o inspirador. Tua graça nos convida a viver em mútuo amor. Paz alegres, peregrinos, sempre em marcha triunfal. Cantaremos gratos hinos na jornada até o final. Podemos assentar, vamos orar ao Senhor. Convida, Deus, a vir até o Senhor enquanto podemos achar. O Senhor, Deus, mostra nesse texto que muitas vezes nos falta disposição, Pai. O Senhor faz um convite: vinde quem tem sede, vinde comprar e comer, e mesmo que não tenha dinheiro. Mesmo que nós, o texto está dizendo, estivéssemos gastando tudo naquilo que não satisfaz, naquilo que não é pão, o Senhor continua nos convidando a ir até o Senhor, a nos aproximarmos do Senhor. Deus, louvado seja o teu nome. Louvado seja o teu nome pelo esse cuidado imenso que o Senhor tem com a nossa vida, pelo modo tão particular e misericordioso que o Senhor exerce misericórdia sobre nós. Obrigado pela tua graça, Deus, pelo alcance que o Senhor tem a cada um de nós, porque é o Senhor quem nos move, ó Deus, e o motivo de estarmos aqui vai muito além, Deus, de todas as pessoas que nós conhecemos, que amamos, de todos aqueles que nos veem. Pelo contrário, Deus, a motivação é glorificar o teu nome, Pai, é exaltá-lo, é dizer que o Senhor é Deus santo, é dizer que o Senhor é Deus grande, que o Senhor é Deus maravilhoso, que cuida da nossa história e da nossa vida como ninguém mais cuida. Louvado, engrandecido seja o teu nome, Senhor, porque o Senhor é o Deus de toda misericórdia, é o Deus de todo amor. E assim como disse, ó Deus, ou cantamos agora, tuas obras te coroam, Deus. Nós também queremos louvá-lo, Pai. Nós também queremos exaltá-lo e dizer que o Senhor é o nosso Deus, o Deus das nossas vidas. É em nome do Senhor Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. Vamos continuar louvando o Senhor com a nossa equipe de louvor. Bom dia, meus irmãos. Vamos continuar louvando esse Deus que toda a terra louva Ele, engrandece o nome dEle, as aves, as feras do campo, e é isso que nós vamos cantar agora.
louvar-te, sempre mais quero louvar-te, sempre mais buscar o teu querer, tua graça conhecer, quero louvar-te, quero amar-te, sempre mais quero amar-te, sempre mais buscar o teu querer, tua graça conhecer, quero amar-te. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti. Quero servir, sempre mais quero servir-te, sempre mais buscar o teu querer, tua graça conhecer, quero servir-te. As aves dos céus cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti. As aves dos céus cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti, Senhor. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti. Toda criação que canta a Deus tem sede, sede da palavra, sede da presença. Porque nós não fomos criados para esse mundo, mas para viver junto da fonte de águas vivas. Todos que têm sede, os que fracos são, venham à fonte, imergir o seu coração, a dor e a tristeza, lavadas serão nas ondas do amor de Deus, profundas do coração, cantamos, vem Senhor Jesus, vem Senhor Jesus, vem Senhor Todos que têm sede, os que fracos são, venham à fonte, imergir o seu coração, a dor e a tristeza, lavadas serão
nas ondas do amor de Deus, profundas do coração, cantamos bem, Senhor Jesus, bem, Senhor Jesus, vem, Senhor Jesus, vem, Senhor Jesus, Santo Espírito de Deus, Santo Espírito, vem. Santo Espírito, vem. Profundas do coração, profundas do coração, profundas do coração, vem, Senhor Jesus, vem, Senhor Jesus, Santo Espírito, Santo Espírito, vem, Santo Espírito, Santo Espírito, Pai, obrigado, Senhor, porque o Teu Santo Espírito tem nos consolado nesse período difícil, Pai. Se não fosse pela esperança que nós temos de que o Senhor virá nos buscar, e que esse mundo é passageiro, e que tudo aquilo que nós temos aqui, fazemos aqui, tem que ser para engrandecer o nome do Senhor, mas não para nos engrandecer, porque nós não somos nada. Nós nos agarramos na esperança de que o Senhor tem promessas para nós, de que o Senhor virá nos buscar, o Senhor virá nos levar. Enquanto o Senhor não vem, o Teu Santo Espírito Consolador tem cuidado de nós, Pai, tem nos dado alento, tem nos dado, Deus, esperança, carinho, para que nós não possamos nos sentir sozinhos. E ainda que nós nos sintamos sozinhos, Pai, nós não estamos, porque o Senhor a todo momento tem olhado para nós e tem nos sustentado, tem conhecido, Pai, esquadrinhado o nosso coração, porque o Senhor conhece todas as coisas, tudo aquilo que nós somos. Pai, obrigado. Obrigado porque no Senhor nós temos a esperança de que há um futuro melhor, existirão dias melhores, Pai. Muito obrigado, Pai, pelos dizimistas, ofertantes, aquelas pessoas que têm conservado a fidelidade no coração, Pai. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor não nos abandona. E é nessa fé e nessa esperança que nós continuamos caminhando e trabalhando para o Senhor, entendendo que no Senhor o nosso trabalho jamais vai ser vão, Pai. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, nós vamos meditar na palavra do Senhor no livro de Gênesis, ou no livro do início. Versículo 1 ao versículo 3. Vamos falar sobre o convite que Deus faz para uma nova jornada. Nós lemos em Isaías que o Senhor nosso Deus, Ele convida você para ir até Ele. Está com sede, venha beber. Não tem dinheiro, compre sem preço,
compre comida, e comida gostosa. Ele faz o convite, mesmo que você passou a sua vida e faz uma pergunta, né? Ele sabe qual é a resposta, mas ele faz a pergunta já dizendo: por que você gasta o seu dinheiro com aquilo que não é pão e o seu suor com aquilo que não satisfaz? Então ele diz: ouve-me atentamente, eu estou te convidando para uma nova jornada. E este ano de 2020, em particular, você tem sido convidado para uma nova jornada. Quando nós falamos de uma nova jornada, esta nova jornada, ela começa na vida da gente de várias formas. Às vezes você é convidado para uma nova jornada quando você sofre um acidente. E de repente você tem limitações agora, depois deste acidente, então você é convidado para uma nova jornada. Você é convidado para uma nova jornada quando, por exemplo, você casou e de repente você, homem, ou você, mulher, vão ter uma criança agora para cuidar. Aí você foi convidado para uma nova jornada. Sua vida muda completamente, ou deveria mudar. Você está sendo convidado para um novo tempo. Algumas das coisas que você fazia nessa sua jornada precisam mudar. Então, o convite de Deus para uma nova jornada, ele se dá de várias formas na minha vida e na sua vida. Às vezes, um desemprego te convida para uma nova jornada. Quantas vezes uma pessoa desempregada, de repente, assumiu a posição de abrir uma nova empresa? Porque ele foi convidado para uma nova jornada diante do desemprego, diante de uma demissão. Quantas vezes você é convidado para uma nova jornada quando passa por uma promoção no lugar que você trabalha? De repente, colocado num alto posto e você agora está sendo convidado para uma nova jornada. E muitas pessoas nem compreendem isso, porque às vezes aquele amigo nosso que estava ali na empresa, que brincava conosco de várias formas, ele é chamado para ser chefe. E algumas das brincadeiras ele vai ter que cortar da vida dele, porque agora ele manda em você de alguma forma. Então, é um convite para uma nova jornada. Às vezes, um quadro médico, depois de uma série de exames, você descobre que você precisa passar por uma nova jornada. Você tinha uma jornada de uma pessoa tranquila, saudável, de uma pessoa que não tinha nenhum tipo de debilidade ou dificuldade, de repente você agora usa remédios. De repente agora você tem horário para tomar o remédio, de repente agora você tem uma nova jornada na vida. E aqui nesse texto, como você já sabe, é o convite que Deus faz para Abraão passar por uma nova jornada. E para que fique bem claro, Abraão é convidado para essa nova jornada, pensa bem comigo, aos 75 anos de idade. Você já imaginou isso? 75 anos de idade, ele é convidado para uma nova jornada. Você acha que foi fácil tomar essa decisão? Pensa bem comigo. Você que está aqui hoje, e você também que nos assiste, pensa aí comigo. Talvez você não tenha 75 anos, mas você já imaginou agora, na idade que você está, chegando a 60 ou passou de 60 anos, Deus te convidando para sair de onde você sempre morou? De perto da sua família, para ir para um lugar que ele ainda ia te mostrar. Ah, pastor, mas aqueles tempos eram outros, as pessoas viviam mais. Se você for olhar a história de Abraão, não foi tanto tempo a mais assim. Foi um tempo a mais, mas não foi tanto. Então Deus faz um convite para Abraão quando ele tinha 75 anos, uma idade avançada. Quando você olha para o texto bíblico, a Bíblia vai falar que o corpo de Abraão já estava amortecido naquele tempo. Ele já sofria debilidades naquele tempo. E se você caminhar um pouquinho mais na história de Abraão, a própria Sara vai dizer que eles nem tinham relações mais. Nem tinham muito contato íntimo mais. Foi nesse tempo que Deus convida Abraão para uma nova jornada. Tempo difícil. Vamos ler do versículo 1 ao versículo 3, diz assim: Ora, disse o Senhor a Abrão:
Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Pai santo e querido, obrigado pelo texto da tua palavra, pela verdade das Escrituras. Ensina-nos, ó Deus, através desse texto, segundo tua boa vontade, Pai. Fale conosco de forma clara e objetiva, Deus, para que sejamos, ó Deus, entendedores, mas também praticantes daquilo que vem do Senhor. É em nome do Senhor Jesus que nós oramos. Amém. Meus irmãos, eu gostaria de deixar alguns pontos importantes para a nossa vida hoje aqui, da nossa jornada de hoje. Esse convite de Deus para Abraão serve também para a nossa vida, e a gente pode tirar algumas lições desse texto. Esse homem e sua mulher e sua família foram convidados então para uma nova jornada com Deus, quando eles já tinham um certo tempo de vida vividos. Era 75 anos. Com 75 anos, hoje, no nosso país, se dá a média da maioria das pessoas que vão embora, das pessoas que deixam esse mundo aqui no nosso país. Então, quando nós olhamos para essa idade que Deus convida Abraão, é uma idade da mais profunda ou das mais profundas desafiadoras para a vida dele. É um desafio muito grande. Abrão, nesse caso, né, que depois Deus muda seu nome para Abraão, ele ser convidado aos 75 anos para uma jornada, para ir para uma outra terra, para ir para um outro lugar, para viver num outro lugar, para ir fazendo tendas, habitando em terras de quem ele não conhecia, e numa vida que ele tinha várias ou muitas surpresas. Então nós vamos caminhar aprendendo algumas lições. Primeiro, ordinariamente, uma nova jornada nos tira do ambiente familiar. O ambiente familiar é lindo, é maravilhoso, é muito gostoso, mas toda nova jornada nos tira do ambiente familiar, do ambiente de comodidade, desse ambiente onde eu e você nos sentimos bem. Sai da tua terra, diz o texto, da tua parentela, sai do meio dos seus parentes. Vai para longe dos seus parentes. Você já imaginou isso? O convite de Deus é mais profundo e mais desafiador do que a gente espera. Quase que numa forma ordinária, ou sempre acontece dessa forma, toda nova jornada que Deus nos convida para viver, nos tira do ambiente familiar. Muitas vezes nos leva de onde a gente está acostumado, tira a nossa vida daquele ambiente tão gostoso, como uma criança que brinca dentro de casa, deitada no chão, tendo ali na sua casa toda a segurança, toda a comodidade, toda a condição. O ambiente familiar é um ambiente gostoso. Quem não gosta daquele cheirinho de casa, de família, aquele ambiente onde você, junto com a sua família, se sente bem, se sente à vontade, onde as pessoas sabem os seus defeitos e eles não te excluem por causa disso, pelo contrário, eles te amam. Mas Deus convida Abraão para sair do meio familiar. E todo novo convite nos tira do ambiente familiar. Por exemplo, uma pessoa quando vai casar, ele sai daquele ambiente familiar e ele vai para um outro ambiente familiar, mas um ambiente novo. É tudo novo, é tudo diferente. Ele sai daquele ambiente onde se ele morava com os pais, onde ele estava ali confortável, tranquilo. Aí eu vou dizer um pouquinho para aqueles que são mais jovens. Ele sai de um ambiente onde, por mais que ele pudesse ajudar dentro de casa,
Mas ele sai de um ambiente onde a luz era paga, onde a água era paga por outras pessoas, onde a comida chegava na mesa, onde o armário tinha os mantimentos. Ele sai do ambiente familiar, onde se a casa é de aluguel, quem paga são os pais, se a casa é financiada, quem paga são os pais, por mais que ele ajudasse. Ele sai desse ambiente e agora ele se torna responsável por tudo isso. Agora ele tem preocupação com contas, em colocar as coisas em dias. E de repente, se é uma moça, antes de casar, ela tem o trabalho dela, ela ia numa loja e comprava várias roupas, vários calçados, feliz da vida em gastar o dinheiro dela com aquilo, mas agora ela tem que ajudar o marido. A pagar a luz, a pagar a água, a pagar a prestação do carro, a pagar a prestação da casa. Ela tem que ajudar a comprar os mantimentos ou ajudar a comprar a comida, o NAN 1, NAN 2, NAN 3 do filho. Tem que ajudar a comprar pacote de fralda. É outro ambiente. Então, toda vez que eu e você somos convidados para uma nova jornada, nós saímos do ambiente familiar. A universidade te tira do ambiente familiar, do ensino médio, que era cheio de brincadeiras muito diferentes do que a universidade. Na universidade as brincadeiras são mais sérias e os pecados são maiores, por mais que a gente ache que não. Não existe pecadinho nem pecadão, mas são consequências maiores. De gente que agora não vai mais para uma festinha de 15 anos, uma festa do colega de 16 anos, mas ele vai agora ser convidado para resenhas, repletas de bebida, repletas de sexo, de promiscuidade. Ele sai do ambiente familiar. Ele sai do convívio com a juventude só da igreja, e ele passa a ter o convívio com a juventude de várias tribos. E muitos dos nossos jovens se perdem, porque saem desse ambiente tão familiar e vão para um outro e não conseguem continuar servindo a Deus com qualidade. A vida profissional muitas vezes te tira do ambiente familiar. Você está ali, você sabe fazer seu trabalho. Seu trabalho você já sabe onde ele começa, onde ele termina, qual quantidade de tempo você gasta. Mas de repente alguém te convida para um outro tipo de trabalho. E você aceita o desafio, te tira do ambiente familiar. A pandemia, por exemplo, nos tirou do ambiente familiar, ou nos colocou no ambiente familiar. Mas ela te tirou da sua rotina. A rotina tão comum que você tinha, de sair de casa, de ir ao trabalho, de fazer seu serviço, de deixar seu filho na escola, de fazer a comida tal horário. De repente, muitos homens e mulheres estão aí desfrutando nesse momento de umas férias forçadas. Você queria estar trabalhando, mas agora você tem férias forçadas. Você está a cargo do INSS, então você agora fica em casa, quase que o tempo inteiro, então você fica meio perdido, porque o seu ambiente familiar, a sua rotina foi tirada. Então, ordinariamente, a nova jornada faz como fez com Abraão. Sai da tua terra, da tua parentela, tira do ambiente familiar. E esse tempo que nós estamos vivendo, nos tirou desse ambiente. Um ambiente tão comum de estarmos todos juntos na igreja, de cultuarmos a Deus juntos, de termos um grupo maior de pessoas, de nos abraçarmos, de sairmos para fazer um lanche depois do culto, de ficarmos conversando na porta da igreja, horas depois do culto, momentos depois, tirou, nos arrancou desse ambiente familiar. Algumas decisões nos tiram do ambiente familiar. Decisões que são imprescindíveis para a vida. Em segundo lugar, toda nova jornada, ordinariamente, nos tira da nossa comodidade. Você já reparou? Não só o ambiente familiar, mas também nos tira daquilo que é cômodo, que é tranquilo, que é sossegado. Toda nova jornada nos empurra para um novo tempo sem tanta comodidade. E Abraão
é exatamente o que ele experimenta. Sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai. Sai da casa do seu pai. Às vezes o ambiente que a gente tem agora parece uma casa, mas está apertado. Parece uma casa, mas está nos sufocando. Aquele homem ou mulher que eram acostumados a uma rotina tão diferente, talvez principalmente, vou dizer assim, homens que estavam acostumados a sair uma vez ou duas na semana para jogar o seu futebol, para encontrar-se com os amigos, para extravasar um pouco do seu estresse semanal. Talvez as mulheres que estavam tão acostumadas a ir para um salão de beleza, para encontrarem-se com as irmãs no momento ali de programação, só da SAF, só das mulheres, para um bate-papo. Talvez aquilo que era tão comum para nós, tão cômodo, né? Sempre receber um convite para uma festa de criança e levar os nossos filhos, ou receber o convite de um casamento e participar daquele momento. De repente, nós estamos aí agora sem essa comodidade. Sem aquilo que é tão comum para nós e tão confortável. A cama se tornou desconfortável. E é exatamente o que acontece com Abraão. Pensa bem, ele já estava estabelecido numa casa, com a sua esposa, com seus criados, com toda a sua riqueza, porque ele já era um homem bem-sucedido, ele já era um homem próspero na visão humana. Ele já tinha ali a sua cama separadinha, já tinha todo o seu ambiente. De repente, ele tem que levantar tudo aquilo e sair para buscar essa nova terra. Parece o pessoal assim, né? Que anda de cidade em cidade com o circo, por exemplo. Que sempre eles chegam, se estabelecem, armam suas tendas, ficam ali um mês e meio, e de repente eles têm que fechar as tendas, arrumar tudo aquilo de novo, ir para a estrada, dormir dentro do carro, dormir dentro daqueles ônibus, dormir ali num ambiente desconfortável. De repente, durante esse tempo que a gente está vivendo, é isso que a gente está vivendo. Está desconfortável. Já são 4 meses de desconforto. É a máscara que você não suporta mais, que te incomoda, que não te cabe, que você vai conversar e, querendo ou não, você faz mais esforço para conversar, para falar. Geralmente você conversa com alguém numa loja, num supermercado, seja onde for, e a pessoa, como é que é? Porque sua voz parece que não sai mais. Ela está abafada. Eu brinco com Vanessa lá em casa, falando que a nossa voz fica mais aveludada. Ela fica com filtro, né? A gente está vivendo esse desconforto. O desconforto de querer visitar alguém e não poder. O desconforto de querer dar um abraço em quem sofre e não saber se devo ou não devo, se posso ou não posso, e de repente você volta à consciência e diz, não posso. Mas tudo que aquela pessoa está precisando é um abraço, mas você diz, não é tempo de abraçar. É difícil. Nós estamos vivendo incomodados com isso. Você estava acostumado a pegar a estrada, fazer seu trabalho, fazer suas vendas, e de repente você não pode fazer isso mais. Não só porque é um tempo de pandemia, mas porque as lojas estão fechadas. Porque os donos das lojas estão com pouco recurso. Porque vários empresários estão entregando as chaves das suas lojas. Porque shopping centers inteiros estão fechando, como foi na região de Belo Horizonte. Porque as pessoas estão sem condição. E de repente você não pode mais viajar e fazer suas vendas. De repente a pintura que você fazia numa casa ou outra, as pessoas estão dizendo, olha, não tem condição de fazer. Ele nem quer te receber na casa dele. Esse é um convite, irmãos, para uma nova jornada que nos tirou da nossa comodidade, do nosso equilíbrio, mas que nós precisamos
nos equilibrar de novo. Entender o convite de Deus para uma nova jornada, num tempo de crise. E nós estamos falando de crise, não estamos falando de guerra. Porque no ambiente de guerra, te tira mais ainda da sua comodidade. O ambiente de guerra, conforme você lê na história, ele te coloca junto com todo mundo num galpão. Ele te coloca junto com todo mundo numa quadra poliesportiva coberta. E você vai dormir do lado de gente que você não conhece, do lado de pessoas que você nem imagina o que passa pela mente deles. Então, toda nova jornada te convida para sair da sua comodidade. Para entender esse tempo novo, é preciso orar a Deus. É preciso olhar para as Escrituras e ver o convite de Deus para um homem de 75 anos. Que já estava com o corpo amortecido, mas que aceita o desafio. E se você insistir, depois de 4 meses, em não aceitar o desafio que esse novo tempo nos traz, você continuará sofrendo mais do que deveria neste tempo. É entender essa nova jornada, é entender esse novo caminho, é entender que você teve que sair do ambiente familiar, teve que sair da sua comodidade, é entender o que Deus quer nos ensinar, porque Ele está nos ensinando durante esse tempo. É entender o que Deus está fazendo na sua vida, muito além do que você gostaria. É entender a lapidação de Deus, o esmerar de Deus. Deus está passando e Ele está dando uma limpada na nossa vida. Ele tem peneirado a sua igreja. A Bíblia é repleta de palavras como aquele que perseverar até o fim. Como nosso irmão citou aqui, a obra do Senhor não é vã. Então eu estou fazendo algo que tem sentido mesmo num tempo como este. Um tempo complicado. Nós continuamos olhando para esse texto, toda nova jornada. Pense bem comigo. Ordinariamente, toda nova jornada prova a nossa confiança em Deus. Toda nova jornada, ela prova a nossa confiança em Deus. Porque o convite de Deus aqui, ó, vai para a terra que te mostrarei. Qual terra é essa? Eu não posso te dar certeza disso, mas as perguntas que eu faria seria a seguinte: Senhor, norte, sul, leste ou oeste? É Brasil, Estados Unidos, Portugal, Espanha, Itália, China, onde o Senhor quer que eu vou? Argentina, Colômbia, México, Canadá, para onde o Senhor está me chamando? É para o norte? É para o sul? É para o leste? É para o oeste? Outra pergunta que o meu coração faria diante de Deus: o Senhor tem certeza que o Senhor quer que eu saia daqui, desse ambiente familiar, dessa comodidade, desse tempo tão gostoso? Outra pergunta que eu faria, talvez você faria também: como que é lá, Senhor? Que tipo de pessoa eu vou encontrar lá? Que tipo de gente tem naquele lugar? Senhor, o pessoal é como os mineiros? É gente boa, sim. O pessoal gosta, né, de visita, gosta de fazer novas amizades. O pessoal é educado, Senhor. Senhor, quem que eu vou encontrar lá? Quem são as pessoas que eu vou encontrar? Senhor, num tempo como esse a gente perguntaria assim: Senhor, tem igreja igual a minha lá? Quando a gente fala igual a minha, a gente está falando assim do mesma denominação, mas igual você não vai encontrar. Não é assim? Às vezes vai encontrar uma igreja maior, uma igreja menor, uma igreja que trabalha menos, uma igreja que trabalha mais, uma igreja que te dá espaço, uma igreja que não te dá espaço, que você vai conseguir se adaptar rápido ou não vai conseguir se adaptar rápido. Outra pergunta que eu faria: Senhor, vai dar tudo certo lá? Senhor, me responde. E talvez durante esse tempo você esteja perguntando a Deus: Senhor, vai dar tudo certo depois que esse tempo aqui passar? Senhor, eu tenho dúvidas.
Outra pergunta que eu faria para Deus diante de um convite, vai para a terra que te mostrarei, é dizer para Deus assim: Senhor, esteja certo comigo, como será daqui para frente? Não é uma pergunta que você faz numa nova jornada? Chegou o casamento, você pergunta, como será daqui para frente? Chegaram os filhos e você pergunta, como será daqui para frente? Chega a perda de alguém que você amava e você diz, como será daqui para frente? Você muda de emprego e pergunta, como será daqui para frente? De repente você recebe um quadro triste, clínico, e você pergunta, Senhor, como será daqui para frente? De repente vem os netos e você está chegando, né, à idade, ou à terceira idade, que é assim chamada, ou feliz idade, e você pergunta, Senhor, como será daqui para frente? Como será a minha vida? Ah, Senhor, eu não quero ficar como fulano, nem como Beltrano, mas como será daqui para frente? Essa é a pergunta que eu faria, mas toda nova jornada, irmãos, nos convida ou prova a nossa confiança em Deus. E você não encontra no texto nenhum vestígio de Abraão com dúvidas ou fazendo perguntas. O que você encontra é no versículo 4, muito antes aqui da juventude, né, começar a escrever isso no Messenger ou no WhatsApp. Isso já aconteceu na Bíblia, né? Olha o versículo 4, primeira palavra, antes da vírgula aí, ó, partiu. É o que está escrito. Depois que Deus fala com Abraão, o texto só diz assim, partiu, pois, foi-se. Ele abraçou a nova jornada de Deus, tão desafiadora, aos 75 anos. Aos 75 anos, sabe o que Abraão fez? Partiu. Foi. Só isso. Essa é a nova jornada, irmãos. Esse ano nos convidou para muitas novas jornadas. Hoje, mais à noite, nós vamos falar um pouquinho do convite desse tempo, que fala que a gente está vivendo um novo tempo, tão bem estabelecido, que desafia a nossa vida diante de tantas más notícias. Você notou que esse ano, toda má notícia que chega, você já fica assim, meio que balançado. Porque foram muitas más notícias. Não sei na sua família, não sei para a sua vida, mas aqui, né, onde nós estamos nesse ambiente familiar, a igreja, nós tivemos más notícias. Toda hora que a gente vê um irmão machucado, um irmão sofre um acidente, um irmão acontece alguma coisa, a gente já fica preocupado. A gente já fica assim, com a mente atenta, porque foram más notícias. Mas aqui tem um homem que recebe de Deus um convite, e poderia ele ter pensado que eram más notícias. Sai da tua terra, da tua parentela, vai para um outro lugar. Mas ficou provado que Abraão tinha muita confiança em Deus, e talvez não, certamente é por isso que ele é chamado de o pai da fé. Não só porque nós lemos nas Escrituras o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, mas porque Abraão creu na promessa. Ele entendeu a promessa. Ele entendeu o porquê de Deus, ele entendeu a direção de Deus, e ele confiou onde Deus estava o mandando. E ao que parece, o pai de Abraão, ele permitiu que todos os filhos ficassem ali ao seu redor. Parece muito aquela fazenda que o dono da fazenda diz assim, ó, aquele pedacinho de terra ali você constrói, aquele outro pedacinho ali você constrói, vamos fazer as casas tudo aqui em volta. Talvez pareça muito com algo que você já tenha participado, que é uma família morando, você entra num portão assim, tem vários barracões.
No barracão tal mora um filho, no barracão de lá mora outro filho, naquela casa de lá mora os pais, e no barracão de cá mora mais filho e tudo. Não é assim? Aquele convite dizendo assim, não, constrói aqui. Aí o filho vai, faz aquela puxadinha, mora ali. Faz outra puxadinha, mora o outro filho ali. Faz outra puxadinha, mora o outro ali. É o que está acontecendo, né? Tá vendo? Tem pais aí que tem esse sonho, né? Os filhos tudo em volta, assim, ó. Parece que é o que acontece com o pai de Abraão. Ele está ali dizendo, fica todo mundo aqui perto. Pertinho de mim aqui, ó. Só que aí, Deus fala, sai da tua parentela. Deixa a casa de teus pais. Quando nós olhamos para esse texto, nós temos um terceiro, quarto e último ensinamento. Ordinariamente, toda nova jornada vem anexada com a promessa. Se foi Deus que te convidou para essa nova jornada, ela vem anexado com a promessa. Quando o convite vem diretamente de Deus, eu não estou dizendo de um convite que venha dos seus desejos pessoais e íntimos e não veio de Deus. Eu não estou falando de um convite que muitas vezes você aceita, que é um convite para atrair ou satisfazer a sua vaidade, ou para satisfazer os seus desejos, os seus planos, mas todo convite para uma nova jornada que vem de Deus, vem anexado com uma promessa. Tem uma promessa nesse texto aqui de Abraão, dizendo assim, sai da tua terra, vai para a terra que eu vou te mostrar, tem promessa, e a promessa de Deus vem em seguida, se você reparar bem, vai para a terra que te mostrarei, ponto e vírgula, vamos explicar agora que terra é essa, é o que Deus está dizendo, o convite para a jornada de Deus, ele diz assim, eu vou te explicar qual é o meu convite, olha o convite de Deus, de ti farei uma grande nação. Aí você imagina Abraão, sua esposa Sara, ele com 75 anos, tendo oportunidade de ouvir de Deus, que Deus fará dele o quê? Uma grande nação. E ela não tem filhos, ele não tem filhos. Talvez mais um porquê nasce aqui dizendo assim, como assim? Aí continua, te abençoarei. Te engrandecerei o nome, te farei famoso, é isso que está dizendo. Sê tu uma bênção. Continua. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Todas as famílias da terra. Serão benditas em quem? Em Abraão. Sabe, meus irmãos, toda nova jornada que vem de Deus, ela vem anexado com a promessa de bênção, de cuidado, de amparo de Deus. Toda nova promessa ou nova jornada que vem de Deus, vem com a promessa de Deus guardá-lo, protegê-lo, ampará-lo, abençoá-lo e muitas vezes de engrandecer o seu nome. De te colocar num outro patamar, num outro padrão, numa outra esfera, num lugar mais alto. E a gente precisa crer nisso, porque o texto está dizendo o seguinte, Abraão, você será maior do que é. Se você continuar, Abraão, no ambiente familiar, no ambiente cômodo, e não quiser essa nova jornada, o que vai acontecer é que você vai continuar do tamanho que você é. Mas se você aceita essa nova jornada, será maior do que és. De ti farei uma grande nação. Meus irmãos, é desafiador demais. O convite de Deus é desafiador para a nossa vida. Quantas e quantas pessoas que foram convidadas por Deus para uma nova jornada e aceitaram, foram compreender isso anos depois. Não é meses não, anos depois. Talvez a maioria de nós só vai compreender o que você e eu passamos
durante esse tempo de Covid-19, talvez você só vai compreender daqui a alguns anos. Aquela nova jornada tinha um propósito novo. Será maior do que és. Mas o texto continua, será abençoado. Te abençoarei, diz o versículo 2. Eu te abençoarei. Irmãos, nada melhor do que ouvir daquele que pode abençoar, te abençoarei. Se você tem o costume de pedir bênção ao pai, à mãe, ao avô, à avó, ou alguém te ensinou, se você reparar bem, ninguém fala assim, eu te abençoo, mas diz, Deus te abençoe. Porque Ele é o dono da bênção. Ele é aquele que é capaz de abençoar a minha vida, de cuidar da minha vida, de ser zeloso com a minha vida, de dizer, eu posso te abençoar. Eu posso ser com a sua vida. Mas o versículo 3 vai dizer que Deus não só pode abençoar, como pode amaldiçoar. Porque Deus diz o seguinte, abençoarei, Abraão, quem te abençoar, e amaldiçoarei quem te amaldiçoar. Então Deus está mostrando que Ele pode aplicar a bênção na vida de qualquer pessoa e Ele pode aplicar maldição na vida de qualquer pessoa. Ele continua dizendo, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ele está dizendo, Abraão, vou fazer você maior do que você é. Abraão, eu vou te abençoar e Abraão, você será um abençoador de outros. Através da sua vida, pessoas serão abençoadas. Vidas serão abençoadas. Se você aceitar essa nova jornada, ela está aí anexada com bênção, com promessa, com futuro. E um futuro diferente. Se você caminhar lá para a carta aos Hebreus, você vai ouvir o autor da carta dizendo que Abraão morreu sem ver o cumprimento de toda a promessa. Mas ele ainda assim creu. Ele só viu Isaac. E ele viu o casamento de Isaac. Mas ele não viu tudo que aconteceu depois disso. Ele não viu Jacó com seus 12 filhos. As 12 tribos. E toda uma nação crescendo, e indo para o Egito, e saindo do Egito. Ele não viu tudo que essa nação se tornou com o rei Davi, com o rei Salomão, com os vários reis que passaram por aquela nação. Abraão, ele não viu essa grande nação que Deus falou com ele ali, diante dos seus olhos. Mas ele creu que aquela nova jornada estava sendo prometida bênção, estava sendo prometido ele ser maior do que era naquele momento, estava prometido ele ser um abençoador, que ia muito além do tempo dele nessa terra. Por isso, quando nós olhamos para esse tempo que nós vivemos, o ano de 2020 te convidou para uma nova jornada. Talvez muito antes da pandemia. Talvez lá quando o ano virou, você já estava sendo convidado para uma nova jornada. Talvez quando o ano estava encerrando de 2019, você já tinha sido convidado para uma nova jornada. E você abraçou essa nova jornada. Mas então aprenda através dela. A nova jornada, ela nos tira do ambiente familiar. Nós não gostamos disso, mas geralmente ela nos tira. A nova jornada nos tira do ambiente de comodidade. Nós não gostamos de deixar a nossa comodidade. Mas geralmente nos tira. Geralmente toda nova jornada desafia, prova o quanto nós confiamos em Deus. Nós não queríamos que tivéssemos que passar por essa prova, mas nós passamos. E toda nova jornada, creia,
ela também tem promessa de Deus. Nós caminhamos como peregrinos nesse mundo, abraçados a uma promessa de Deus, de que nós temos salvação em Cristo Jesus, de que nós viveremos com Ele, reinaremos com Ele, de que Ele virá buscar a sua igreja, a sua noiva, e nós com Ele iremos para esse novo reino, para esse novo tempo de paz, onde nos será enxugado dos olhos toda lágrima, onde a morte já não existirá, onde não haverá mais luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Deus, Ele sempre nos convidou para uma nova jornada. Talvez você precisa começar a partir de hoje uma nova jornada sem pecado. Como? Estou dizendo sem os pecados costumeiros. Aqueles hábitos pecaminosos que estão atrapalhando sua vida. Talvez você precisa começar uma nova jornada saindo um pouco das redes sociais, das navegações que você faz na internet. Talvez o convite para uma nova jornada é o abandono daquilo que você tem gastado muito tempo e tem roubado sua paz. Eu converso com algumas pessoas que estão sendo nesse tempo convidados para várias novas jornadas com Deus. Jornada de oração, de leitura bíblica, de abandono de alguns hábitos tão comuns que de repente eles estão deixando de lado. É o convite de Deus para uma nova jornada. Nem sempre Deus vai te tirar aqui de Valadares, dessa terra, da sua parentela. O convite a uma nova jornada também acontece no meio dos nossos parentes, no meio do nosso ambiente familiar, mas Deus continua nos convidando para uma nova jornada. Mas nós não podemos nos esquecer, a nossa principal jornada, o principal convite de Deus, tem a ver com a jornada com o Senhor Jesus Cristo. Andar com Ele, andar como Ele andou, andar na luz, tomar decisões como Cristo nos ensina, viver uma vida como Cristo nos ensina, buscar em primeiro lugar, como diz Cristo, o reino de Deus e a sua justiça. Entender que a nova jornada é uma caminhada com Jesus. E nessa nova jornada você não é obrigado a andar no ritmo dos outros. Olha que coisa linda de Deus. Jesus nos chama para andar conforme o nosso próprio ritmo. Da forma que nós estamos ali conseguindo caminhar. O convite para essa nova jornada não é um convite para te arrastar. É um convite para que você venha na força que Deus te deu, compreendendo essa nova caminhada, esse novo tempo, abrindo mão do que precisa ser aberto, entendendo o tempo que Deus te dá para essa nova caminhada. Então, que bom que na pessoa do Senhor Jesus Cristo, Deus nos convida para essa nova jornada. Uma jornada de fé, uma jornada de confiança. Do mesmo jeito que Ele convidou Abraão, Ele também convida cada um de nós. Vem andar comigo, vem caminhar comigo, eu tenho promessas para você, eu tenho bênção para você, eu tenho um caminho para você. E esse caminho muitas vezes te tira da sua comodidade. Mas confie em Deus, entenda esse chamado de Deus para a sua vida. Abrace essa jornada. E eu estou muito certo, meus irmãos, de que nós, assim como Abraão, colheremos frutos maravilhosos. Por onde Abraão passou, ele foi bênção. Cada encontro com Abraão era uma bênção. Os homens de algumas cidades olhavam para Abraão e diziam assim: você é príncipe de Deus entre nós. Eles reconheciam Deus que Abraão servia. Eles entendiam quem era Abraão. Abraão, por onde ele passava, ele abençoava as pessoas. Ele era impactante na vida das pessoas. A vida dele foi uma vida diferenciada, num mundo difícil, num mundo complicado, num mundo onde as pessoas se atacavam também, onde tinham doenças também, onde as pessoas conviviam com enfermidades também.
Era esse mundo que ele vivia. E mesmo assim, ele conseguiu vencer, na confiança que Deus dá. Vamos orar ao Senhor nesse instante, vamos nos colocar de pé, clamar a Deus pela nossa vida, pelo cuidado dele sobre nós, pela vida que Deus tem nos dado com tanta clareza, com tanta identidade, pela oportunidade que ele tem nos dado de servi-lo, de buscá-lo. Nós vamos orar também pelos nossos irmãos que fazem aniversário esta semana. Nós temos alguns, pelo menos 3 irmãos. Dia 27 a gente tem a Sofia Trindade, filha da nossa irmã Rayane. Dia 28 nós temos o nosso irmão Danilo fazendo aniversário. Dia 31 a Sara Emanuele. E no dia 1º, que ainda dá essa semana, nosso irmão Fabrício Souza. Então nós vamos orar pela vida desses irmãos também. Pai santo e querido, muito obrigado, Deus, pela oportunidade que o Senhor nos dá na manhã de hoje, de buscar a Tua presença, de entender, ó Deus, que o Senhor nos convida para uma nova jornada, Deus, para um novo tempo, para uma nova oportunidade. Deus, que nós possamos olhar para as circunstâncias que nós vivemos, tão complicadas e tão difíceis, no tempo de agora, e entender, ó Deus, que o Senhor está nos convidando, ó Pai, para um novo tempo. Um tempo, ó Deus, onde nós fomos retirados do nosso ambiente familiar, da nossa organização, do nosso dia a dia, da nossa ordem comum, Deus, e fomos chamados, ó Pai, para ficarmos mais em casa, no verdadeiro ambiente familiar, mas que não era tão familiar mais devido à nossa rotina. Pai Santo, obrigado porque o Senhor nos chama para sair da nossa comodidade, Pai. E nós confessamos que não é fácil, mas queremos, ó Deus, e precisamos da ajuda do Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a nos equilibrarmos no ambiente sem comodidade. Ajuda-nos, ó Deus, a nos equilibrarmos no ambiente, ó Deus, em que nós somos chamados para uma nova jornada, para um novo tempo, Deus. Ajuda-nos, ó Deus, a caminharmos na confiança do Senhor. Entendendo, ó Deus, que o Senhor não nos levará para caminhos tortuosos. Entendendo que o Senhor é aquele que nos leva para os pastos verdejantes, para as águas de descanso. Entendendo que o Senhor passa conosco pelo vale da sombra da morte. Ó Deus Santo, nos ajude a confiar desta forma no Senhor. Ensina-nos, ó Deus, e mostra-nos quais são as suas promessas. Ajuda-nos, ó Deus, a confiarmos em Tuas promessas, Deus. Pai Santo, obrigado, porque o Senhor nos dá a oportunidade de pensar neste novo caminho, nesta nova jornada. Clamamos a Ti também, Deus, pela vida da Sofia, que completará mais um ano de vida essa semana, se o Senhor assim permitir. Que ela cresça, Deus, em conhecimento, graça, entendimento. Que ela cresça, Deus, segundo a capacidade que o Senhor dá, principalmente entendendo, ó Deus, da Tua palavra. Pai Santo, eu clamo ao Senhor pela vida do Danilo, pedindo que o Senhor possa fortalecer a vida do Teu servo, dando a ele, Deus, um coração corajoso, um coração alegre, um coração satisfeito na Tua presença, porque o Senhor tem sido com ele. Pai Santo, eu peço ao Senhor pela vida da Sara, pedindo que o Senhor possa fortalecer a vida dela, dando vida, entendimento, dando a ela, Deus, discernimento do Senhor, que o crescimento dela seja para a honra, glória e louvor do Teu nome. Clamamos ao Senhor pela vida do Fabrício, louvado seja o Teu nome, ó Deus, todos os dias, Pai, pela restauração que o Senhor fez na vida do Teu servo. Louvado seja o Teu nome pelo cuidado do Senhor para com ele, pelo Senhor ter o comprado, ó Deus, com preço do sangue de Cristo naquela cruz. Obrigado, Deus, pela vida dele, por ele estar, ó Deus, respondendo, ó Deus, a esse cuidado do Senhor. Que ele continue zeloso, Deus, no cuidado da sua família, dos seus filhos, da sua esposa e de si mesmo. Que o Senhor faça ele, ó Deus, retornar, ó Deus, para trabalhar na Tua obra com dedicação e amor. Louvado seja o Teu nome pelo cuidado do Senhor sobre a vida do Teu servo. Pai Santo, eu peço pela vida do Teu povo, desta igreja, Deus, daqueles que se encontram desanimados, daqueles que se encontram, Deus, distantes, frios espiritualmente. Deus, em nome de Jesus, muda o coração, Deus. Muda, Deus, o pensamento, dá ânimo, Deus, novo,
dá entendimento, dá compreensão da tua palavra, dá, ó Deus, certeza da salvação, restitui a alegria da tua salvação na vida desses irmãos. Ajude-os, ó Deus, em todas as suas lutas e dificuldades. Pai Santo, eu te agradeço pela equipe que tem trabalhado, ó Deus, durante esse período, de forma incansável, Deus. Por cada um que tem se dedicado, Deus, a mais por esse tempo, durante esse tempo, ó Deus, para que tudo possa sair, ó Pai, para a honra e glória do teu santo nome. Continue fortalecendo, dando vida, dando entendimento, ó Deus, do Senhor, da tua palavra e do que nós estamos fazendo. Pai Santo, nós clamamos pelo nosso país. Deus Santo, o Senhor tem visto, ó Deus, o estado em que o nosso país se encontra diante, ó Deus, desta pandemia. Pai, já são mais de 86 mil mortos, Deus. Ó Deus, tenha misericórdia de nós, ó Pai. Tenha misericórdia da nossa nação, do povo brasileiro. Ó Deus, essa quantidade de pessoas, ó Deus, que foram embora devido a essa doença, é praticamente, ó Deus, 1/3 da nossa cidade, Pai. É como se 1/3 da nossa cidade tivesse sido varrido, Deus. Ó Deus, tenha misericórdia. Que o Senhor tenha misericórdia, Deus, e dê graça a cada um, ó Deus, dos profissionais de saúde, fortalecendo, dando entendimento, dando compreensão, dando sabedoria, renovando as forças, ó Deus, diante desse tempo. Peço ao Senhor também, ó Deus, por aqueles trabalhadores dos serviços essenciais, gente que não saiu de férias, gente que não ficou em casa, gente que enfrenta, Deus, esse tempo todos os dias nos supermercados, nas farmácias. Aqueles, ó Deus, rapazes que trabalham, ó Deus, recolhendo o nosso lixo, gente que não parou, Deus, policiais, bombeiros, ó Deus Santo, tenha misericórdia da vida de cada um deles, fortaleça-os também diante desse tempo, dê coragem também, Deus, determinação, nesse tempo tão difícil, dê sabedoria ao governo do nosso país, Deus, dê sabedoria diante das decisões, dê equilíbrio, Deus, ao nosso líder maior, nas palavras, que as palavras dele sejam sábias, que as palavras dele, ó Deus, sejam palavras corretas. Ó Deus Santo, faz isso também, Deus, com todos os outros líderes, de senadores, deputados, ó Deus, governadores, prefeitos e vereadores. Deus, vá ao encontro de cada um, sustenta a vida de cada um na tua presença, mas dê sabedoria, Deus. Converta esses corações a ti, para servirem só ao Senhor, Deus, para se arrependerem dos seus pecados e mudarem de vida. Ó Deus Santo, seja com a liderança da igreja do Senhor na face da terra. Vá de encontro aos missionários, aos obreiros, ó Deus, por todo o nosso país e por todo o mundo. Em especial, Deus, nós lembramos da vida do Cristian, nosso presbítero, sustenta ele, Deus. Mediante a negativa da sua volta, guarda ele, Pai, proteja-o naquele lugar. Seja com a vida, Deus, do pastor André, Deus, guarde a vida dele. Diante da enfermidade, Deus, dá a ele forças para vencer, ó Deus, a enfermidade que está sobre a vida dele nesse tempo, ó Deus. Dá forças, dá entendimento. Abençoe a vida da Gemima, Deus, na sua gravidez, guarde, proteja, Deus. Que ela consiga, Deus, não só ter uma gestação abençoada, como ter, ó Deus, no momento do parto, a bênção do Senhor também. Deus Santo, muito obrigado por esse tempo e por essa oportunidade. É em nome do Senhor Jesus que nós oramos. Amém. Deus continue abençoando, sua vida continue sendo sustentada somente pelo nosso Deus.